Há momentos na vida em que você ora, chora, busca, pede, insiste, e mesmo assim parece que nada acontece. Você tenta interpretar sinais, tenta entender o silêncio, tenta reorganizar seus pensamentos, mas a resposta não vem da forma que você imaginava. E no fundo você começa a se perguntar: será que Deus realmente falou comigo? Será que Ele realmente me deu alguma direção? O que muitos não percebem é que Deus fala, mas nem sempre você reconhece a forma como Ele fala. Ele envia instruções que não chegam como voz audível, nem como visão espetacular. Elas chegam como movimento interior, chegam como desconforto, chegam como percepção, chegam como inquietação, chegam como intuição, chegam como aquelas pequenas mudanças que você sente, mas não entende. E por não entender, ignora. Mas Deus não se cala. Você é que não percebeu que aquilo era Ele. Quantas vezes Deus te deu uma instrução através de uma sensação profunda de "não é por aqui", e você insistiu? Quantas vezes Ele te mostrou que uma porta não era para ser aberta, e você tentou arrombá-la com ansiedade? Quantas vezes Ele colocou uma paz inexplicável diante de algo simples, e você ignorou porque queria algo mais grandioso? Quantas vezes Ele te cutucou internamente, te chamando para reorganizar sua vida, sua mente, seus hábitos, e você adiou, achando que era apenas cansaço, preguiça ou fase? Você não ignorou a Deus de propósito. Ignorou porque não reconheceu que aquilo já era a instrução. A verdade é que Deus fala antes na mente, depois na vida. Ele organiza primeiro dentro para depois abrir caminhos fora. E é exatamente esse processo silencioso que a maioria das pessoas negligencia. Elas querem a resposta externa, mas não acolhem o movimento interno. Pedem um milagre, mas rejeitam a reorganização mental que antecede o milagre. Querem entendimento, mas recusam o desconforto que gera clareza. Deus não envia instruções para complicar, Ele envia para preparar. Porque antes de te levar para onde você deseja, Ele precisa te proteger do que você ainda não vê. Existem 3 formas muito profundas de Deus instruir alguém, e a maioria delas acontece sem barulho. Ele te dá paz para continuar, incômodo para parar e silêncio para observar. E você, sem perceber, ignorou essas 3 coisas várias vezes. Quando Deus te deu paz e você achou que era coincidência, ignorou. Quando Deus te deu incômodo e você achou que era medo, ignorou. Quando Deus te deu silêncio e você achou que era abandono, ignorou. Mas não era. Abandono era instrução. Não era dúvida, era direção. Não era confusão, era correção. A instrução chegou, mas você estava esperando outra forma, outro formato, outro estilo. E o mais profundo é que Deus não fala só quando você está buscando. Ele fala quando você está pronto. Nem sempre Deus responde quando você pede. Ele responde quando você pode compreender. Uma instrução entregue antes da maturidade vira confusão. Entregue depois vira entendimento. Deus está alinhando sua percepção para que você consiga enxergar o que Ele já te mostrou. Por isso, Ele organiza primeiro sua mente. Ele alinha seus pensamentos, revela seus padrões, mostra suas feridas, ilumina suas crenças, reorganiza sua consciência. Ele desmonta a velha estrutura para te preparar para a nova. Porque uma instrução divina exige espaço interno. E Deus sabe que muitas vezes sua mente está tão cheia de ruído, ansiedade e distração, que mesmo que Ele grite, você não perceberia. E Ele sabe disso. É por isso que Ele age. De forma tão suave, tão silenciosa e tão precisa. Ele toca onde precisa tocar. Move o que precisa mover. Tira o que precisa sair. Aproxima o que precisa entrar. E tudo isso é instrução. Você achou que eram coincidências, mas eram direções. Você achou que eram mudanças aleatórias, mas eram respostas.
Você achou que eram sentimentos passageiros, mas eram alertas. Você achou que eram perdas, mas eram proteções. A instrução de Deus nunca falha. Quem falha é a nossa capacidade emocional de reconhecê-la. E Deus está falando com você agora exatamente porque Ele está pronto para te revelar algo que antes você não conseguia enxergar. Ele está te dizendo: eu te enviei uma instrução, mas você não percebeu. Agora perceba, agora desperte, agora entenda. E esse despertar mental é o início da prosperidade. Porque prosperidade não começa quando você recebe algo. Começa quando você discernir algo. E você está discernindo agora. Se essa mensagem tocou você profundamente, escreva nos comentários: eu quero reconhecer a instrução de Deus. E se você quer levar essa mudança para outro nível, de verdade, não da boca para fora, o link está na descrição para você acessar o meu e-book, O Poder de Dominar Sua Própria Mente, e entrar no desafio de 21 dias. Existe um ponto muito sensível na jornada espiritual em que Deus deixa de falar com palavras e começa a falar com movimentos. Ele altera atmosferas, muda conexões, modifica acessos, fecha caminhos, abre percepções, mexe em sentimentos, ajusta direções internas. E porque tudo isso acontece dentro de você e não fora de você, você acha que nada está acontecendo. Mas está acontecendo exatamente o que precisa acontecer para que você finalmente entenda a instrução que Ele já te enviou. Mas você ignorou sem perceber. Quantas vezes você sentiu que precisava parar, mas continuou? Quantas vezes você sentiu que precisava mudar algo simples na sua rotina e adiou? Quantas vezes você percebeu que uma pessoa não deveria mais fazer parte da sua intimidade, mas insistiu? Quantas vezes seu coração te avisou que aquele ambiente não te fazia bem, mas você ficou? Quantas vezes Deus te deu um sinal claro através da inquietação, mas você chamou de drama, de sensibilidade, de exagero emocional? O Espírito Santo fala através do incômodo, mas você chamou de ansiedade. O Espírito Santo fala através da paz, mas você chamou de acaso. O Espírito Santo fala através do silêncio, mas você chamou de ausência. Você não ignorou Deus. Você ignorou o idioma que Ele estava usando para falar com você. A psicologia explica que a mente interpreta sinais antes do corpo reagir. O Espírito explica que Deus envia revelações antes da vida mudar. Junte essas duas verdades e você encontrará a raiz do seu atraso. Você esperou Deus falar na superfície, mas Ele estava falando na profundidade. A mente reconhece primeiro. O Espírito sente primeiro. Depois, a vida confirma. A instrução divina sempre chega como percepção, não como espetáculo. Deus não grita para te convencer, Ele sussurra para te treinar. E é por isso que quando você ignora uma instrução divina, Ele repete. Não porque você desobedeceu de propósito, mas porque você ainda não entendeu o que Ele quis ajustar dentro de você. Deus não está interessado em te punir, Ele está interessado em te preparar. E quando você não percebeu, Ele repetiu o sinal, repetiu o movimento, repetiu o desconforto, repetiu a sensação, repetiu até você entender. Porque Deus é paciente. Mas Ele não é permissivo com aquilo que atrasa seu propósito. Há algo muito importante que você precisa reconhecer. Tudo o que Deus instrui, Ele instrui para o seu futuro, não para o seu passado. O que Ele te pediu para cortar não era para te punir, era para te liberar. O que Ele te pediu para ajustar não era para te controlar, era para te proteger. O que Ele te pediu para abandonar não era perda, era preparação. O que Ele te pediu para mudar não era imposição, era direção. Deus não te pede nada que não esteja preparando você para algo maior. Quando Deus te diz não continue, é porque Ele já viu o fim daquele caminho. Quando Ele te diz não confie, é porque Ele já ouviu conversas que você não ouviu.
Quando ele te diz não volte, é porque o que estava atrás de você não cabe mais na versão que ele está desenvolvendo dentro de você. Quando ele te diz organize isso, mude isso, libere isso, corrija isso, ele não está pedindo por pedir. Ele está movendo sua vida para o centro exato daquilo que ele planejou para você. A mente humana tem uma tendência perigosa: tentar espiritualizar aquilo que é psicológico e tentar psicologizar aquilo que é espiritual. Mas a mente renovada consegue separar os dois e também consegue uni-los quando necessário, porque Deus trabalha nas duas áreas ao mesmo tempo. Ele revela no espírito e organiza na mente. Ele toca no invisível e transforma no visível. Ele fala no silêncio e muda o rumo da sua história. Mas você só percebe quando está emocionalmente afinado com ele. É por isso que Deus te levou a uma fase de introspecção. Não era tristeza, era tratamento. Não era solidão, era filtração. Não era desânimo, era desligamento de distrações. Deus estava tentando te ensinar a ouvir, e para ouvir, ele precisou tirar ruídos. Pessoas que eram barulho, ambientes que eram ruído, hábitos que bloqueavam sua percepção, prioridades que te enfraqueciam espiritualmente. Ele estava removendo tudo que abafava a instrução. E quando a instrução fica abafada, você perde o movimento certo. Quando você perde o movimento certo, você entra em ciclos. Quando entra em ciclos, sua vida trava. E você acha que Deus te esqueceu, quando, na verdade, Deus estava apenas esperando você perceber aquilo que Ele já tinha mostrado. Deus não está atrasando sua vida. Ele está aguardando seu discernimento. Porque discernimento é o que separa quem avança de quem permanece parado. E ele está reativando seu discernimento agora. A instrução divina nunca vem para te confundir. Vem para te libertar, vem para te reposicionar, vem para te preparar para aquilo que você pediu em oração. Vem para te fortalecer por dentro antes que algo grande venha por fora. E aquilo que você ignorou sem perceber está voltando agora. Só que dessa vez, com clareza. Deus está te mostrando. Foi aqui que você perdeu tempo. Foi aqui que você ignorou o meu aviso. Foi aqui que você deixou o sinal passar. Mas agora você vai enxergar. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus te trouxe aqui para que a instrução antiga ganhe nova vida dentro de você. Para que você entenda que ele não te deixou confuso. Você é que ainda não estava desperto, mas agora está. E por estar, as próximas direções virão com força, precisão e simplicidade. Você vai reconhecer, você vai sentir, você vai obedecer, você vai prosperar. Se esta mensagem está alinhando algo dentro de você, declare nos comentários: eu vou reconhecer e obedecer a instrução de Deus. Existe um instante na jornada espiritual que poucos reconhecem, mas que define tudo. O momento em que Deus já falou, já te moveu, já te sinalizou. E ainda assim, você continua parado, não porque é desobediente, mas porque nunca percebeu que aquilo já era a resposta. É o momento em que você olha para trás e começa a juntar silenciosamente os pontos. Foi ali que Deus tentou me avisar. Foi naquela sensação que Ele tentou me proteger. Foi naquele incômodo que Ele falou comigo. Foi naquela paz que Ele me direcionou. E eu não percebi. Esse momento não é de culpa, é de despertar. É quando Deus te pega pela consciência e diz: agora você está pronto para ver o que eu tentei te mostrar antes. E essa revelação muda tudo dentro de você. Muda sua forma de pensar, de sentir, de interpretar. Muda sua percepção sobre o tempo, sobre a espera, sobre decisões, sobre rupturas. Muda até a forma como você enxerga o silêncio de Deus. Você entende que Ele nunca esteve calado.
Você é que não estava ouvindo no nível certo. A psicologia chama isso de metaconsciência, a capacidade de enxergar seus próprios padrões, de perceber a origem das suas escolhas, de identificar o que dirige seus impulsos e o que alimenta suas emoções. O espírito chama isso de discernimento. Quando metaconsciência e discernimento se encontram, você finalmente entende que nada na sua vida foi aleatório. Tudo tinha um propósito oculto, te preparar para a instrução que Deus já tinha te enviado, mas que você ignorou, não por rebeldia, mas por imaturidade emocional. E quando esse entendimento chega, o passado deixa de ser peso e se torna sabedoria. As quedas deixam de ser culpa e se tornam bússolas. As portas fechadas deixam de ser frustrações e se tornam proteção. Os incômodos deixam de ser ameaça e se tornam sinalização divina. Aquilo que você não entendeu antes, agora se encaixa como parte de um processo maior, uma construção silenciosa que Deus vinha fazendo dentro de você para te fortalecer por dentro antes de te mover por fora. E então Deus começa a te mostrar uma verdade profunda. Toda instrução ignorada gera repetição. Se você não ouviu a instrução da paz, Ele te enviou o incômodo. Se você não ouviu o incômodo, Ele te enviou a perda. Se você não ouviu a perda, Ele te enviou o silêncio. E se você não ouviu nem mesmo o silêncio, Ele te levou a um limite emocional que te forçou a olhar para dentro, não para fora. Deus não faz isso para te machucar. Ele faz para te despertar. Porque Ele sabe que você não pode carregar o que Ele está preparando enquanto continuar abraçando aquilo que Ele está tentando remover. A verdade é dura. Deus não te tira de lugares onde você não está disposto a sair. Ele te tira da versão de você que se acostumou com menos do que Ele planejou. Ele te separa do que te enfraquece para te aproximar do que te fortalece. Ele te força a soltar o que te prende para que você possa segurar o que te eleva. E quando Deus percebe que você finalmente despertou, Ele começa a reacender dentro de você aquela sensibilidade espiritual que você perdeu por causa da correria, das preocupações e da autossabotagem. De repente, sua percepção muda, sua intuição fica mais forte, seu discernimento se afina, seus olhos se abrem, algo dentro de você se ilumina. Você começa a perceber o que não percebia antes, sente o que não sentia antes, enxerga o que não enxergava antes. Você começa a entender por que Deus fechou aquela porta, por que Deus cortou aquela amizade, porque Deus tirou aquela oportunidade, porque Deus quebrou aquele ciclo, porque Deus paralisou aquele movimento, porque Deus separou você daquele ambiente. Não foi rejeição, foi direção, não foi perda, foi proteção, não foi atraso, foi alinhamento. Quando Deus quer te dar algo maior, Ele primeiro limpa o caminho. E às vezes a limpeza dói, porque ela envolve arrancar coisas que você jurou que não poderia perder. Mas Deus não remove nada que faça parte do seu destino. Ele só remove o que te impediria de alcançá-lo. E é aí que você entende a instrução que Ele enviou e que você ignorou. Era para você parar, era para você descansar, era para você dar um passo de fé, era para você organizar sua vida. Era para você se afastar de quem te drenava, era para você escolher algo diferente, era para você se valorizar, era para você não voltar para aquele lugar emocional, era para você parar de insistir onde ele já tinha saído, era para você ouvir seu espírito, não seu medo. A instrução não veio agora, a instrução veio lá atrás. Agora veio apenas a consciência de que aquilo foi Deus. E isso muda tudo, porque agora você não vai mais ignorar. Agora sua mente já passou pelo processo da organização interior. Agora sua percepção está mais madura. Agora seu discernimento está mais nítido.
Agora, seu espírito está mais sensível. Agora, suas escolhas estão mais alinhadas. Agora, sua jornada está mais clara. Deus não quer apenas que você receba a instrução. Ele quer que você reconheça, honre e obedeça, porque a instrução que você ignorou no passado vai se tornar a chave que destrava a sua próxima fase no presente. Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, escreva nos comentários: agora eu reconheço a instrução de Deus. Há um momento da vida espiritual em que Deus deixa de repetir a instrução e começa a te preparar para aplicá-la. É quando ele percebe que, finalmente, sua mente alcançou o nível de entendimento que ele estava tentando te entregar há muito tempo. Esse momento, esse despertar silencioso, é um divisor de águas, porque tudo que antes parecia confuso, de repente faz sentido. Tudo que antes parecia perda, agora soa como proteção. Tudo que antes parecia atraso, começa a se revelar como estratégia divina. E é nesse ponto exato da jornada que você começa a perceber o quanto Deus te amou enquanto você ignorava o que Ele estava tentando te mostrar. Ele não desistiu de você quando você ignorou o primeiro aviso. Ele não se afastou quando você ignorou o incômodo. Ele não te largou quando você confundiu silêncio com ausência. Ele continuou lá, organizando o que você não tinha maturidade emocional, espiritual e psicológica para perceber. Ele esperou pacientemente a sua maturidade chegar, e ela chegou agora. Porque quando Deus vê que você entendeu, Ele muda o tom. Ele não precisa mais enviar incômodos para te parar, porque agora você sente. Ele não precisa mais fechar portas para te proteger, porque agora você discerne. Ele não precisa mais derrubar o que você insiste em sustentar, porque agora você reconhece quando algo não veio dele. Ele não precisa mais te quebrar para ensinar, porque agora você está desperto para aprender. A instrução que você ignorou se torna agora a instrução que vai te conduzir diretamente para a sua próxima fase. Não porque Deus mudou a palavra, mas porque você mudou de nível. A instrução continua sendo a mesma. Quem mudou foi você. Sua percepção mudou. Sua consciência mudou. Sua capacidade de olhar para dentro mudou. E é por isso que, pela primeira vez em muito tempo, você está pronto para obedecer sem resistir, entender sem questionar, discernir sem fugir. O processo inteiro teve um único propósito: ativar dentro de você uma mentalidade capaz de reconhecer a voz de Deus, mesmo quando ela vem de formas inesperadas. Porque Ele não fala apenas através de sonhos, versículos ou confirmações externas. Deus fala através da intuição, da sensibilidade, da percepção, do incômodo, da paz repentina, da direção que você não sabe explicar, mas sente com clareza. Ele fala através do que te dá vida e através do que te tira. Ele fala através do que te eleva e através do que te impede de cair. Ele fala através das coisas que se abrem e das que se fecham. Ele fala através do que chega e principalmente através do que sai. A instrução que você ignorou não veio para te frustrar, veio para te preparar. Ela não veio para te limitar, veio para te direcionar. Ela não veio para te diminuir, veio para te posicionar. Ela não veio para te ferir, veio para te fortalecer. E agora que você entende isso, algo extraordinário começa a acontecer dentro de você. Deus ativa uma nova sensibilidade espiritual. Seus olhos internos se abrem. Sua mente fica mais leve, mais lúcida, mais consciente. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Você começa a sentir o que antes ignorava. Você começa a enxergar com profundidade aquilo que antes você via apenas pela superfície. E é aí que você percebe. A instrução sempre foi a porta. Você é que não estava pronto para atravessá-la. Só que agora você está. E porque está, sua vida entra em fase de aceleração.
Aquilo que demorou anos para acontecer, começa a acontecer em semanas. O que parecia travado, começa a fluir. O que parecia distante, começa a se aproximar. O que parecia impossível, começa a se mover. Porque a instrução só se cumpre quando a mente desperta à altura dela. Muita gente acha que prosperidade é sobre dinheiro, sobre sorte, sobre oportunidades externas, mas prosperidade no reino é sobre obediência à instrução. Não a instrução que você entende, mas a instrução que você discerne. E discernir é a habilidade de perceber Deus nos detalhes. Você está desenvolvendo essa habilidade agora. E é isso que muda tudo. A partir daqui, sua vida não vai mais andar pela força do medo, mas pela força da compreensão espiritual. Você não vai mais tomar decisões baseadas em impulsos emocionais, mas em direção divina. Você não vai mais insistir em lugares que Deus já deixou, nem vai permanecer onde já não existe mais graça, porque agora você sabe. Sabe que a instrução não é algo que Deus usa para te limitar, mas para te elevar. Cada instrução ignorada te atrasou. Cada instrução obedecida vai te acelerar. E Deus está dizendo: filho, filha, estou te ensinando a me ouvir. Agora você está pronto. Se essa palavra tocou sua alma, declare nos comentários agora mesmo: eu não vou mais ignorar a instrução de Deus. Isso sela espiritualmente essa compreensão dentro de você. E antes de encerrar, preciso te dizer algo com muito carinho e muita responsabilidade espiritual. Se você está pronto para realmente reconhecer a instrução de Deus na sua vida, você precisa aprofundar sua mente. Você precisa fortalecer sua percepção. E é por isso que eu te convido a conhecer o meu e-book, O Poder de Dominar Sua Própria Mente. Ele vai te guiar exatamente nesse processo de clareza, alinhamento e discernimento. E se você deseja viver isso de forma prática, diária e transformadora, participe do meu desafio de 21 dias. Ele é um caminho de reestruturação mental e espiritual. Os links estão na descrição. Que Deus abra seus olhos, fortaleça seu discernimento e te conduza para a melhor fase da sua vida. A instrução já veio. Agora, você reconhece, você entende, você obedece. E por isso, a sua vida começa a avançar a partir de hoje.